Bom, vamos agora entrar uma das principais aulas desse módulo, que é a aula de análogos de GLP-1. Vamos lá. Muita gente vai trazer a ideia que os análogos começaram, né, com a semaglutida. O que eu vou mostrar aqui para vocês é que não. É que nós temos não só liraglutida, que é a Saxenda, Victoza, aqui no Brasil Olir e Lirux, mas também outros como dulaglutida, hexanatida. A semaglutida é considerada de terceira geração, inclusive, né? Apesar de hoje ela ser mais comum. É importante a gente saber, principalmente sobre liraglutida, ainda mais pela questão do Brasil, de ser um fármaco de mais fácil acesso, tá? Atualmente, né? Pela questão de custo, pela questão ali de hoje a gente já ter essa fabricação, né, aqui nacional, tá? Esse é um dos principais estudos da liraglutida. Olha, antigo, tem mais de 10 anos, inclusive, né? Fizeram 56 semanas, estudo duplo cego, ela é uma análogo de GLP-1 também, tá? E aí era com o pessoal com obesidade, a IMC de pelo menos 30 ou 27 ali com condições, né, como dislipidemia, hipertensão. E aí 2/3 usou liraglutida, que chega na dose de 3 mg por dia, é a aplicação diária, diferente dos outros fármacos, né, como sema, e 1/3 usou placebo, tá? Bom, vamos ver, né, o que deu, para vocês não terem a ideia de que liraglutida é inútil. Olha a perda de peso dela, tá? Ó, 56 semanas. Ela levou uma perda de peso aqui de mais de 8%, né? Aqui. Ok? Reparem que ela chegou num platô aqui na semana 40, né? E se a gente pega os 2 primeiros meses, ó, já tem uma perda aqui de 5%, as 8 primeiras semanas, ok? Então, é um bom resultado, né? Não é um resultado absurdo, igual a gente vê com a semaglutida, que chega ali, né, numa perda de 15%, né, em 72 semanas, né? Mas a liraglutida, ela traz também bons resultados pra gente, né? A chance de perder mais de 5% com a liraglutida aconteceu, né, foi em 63% dos pacientes com a liraglutida, tá? E em 33% dos pacientes houve uma perda de mais de 10%. Em 15, 14,4%, uma perda maior que 15%. Como a liraglutida é um análogo de GLP-1, né, igual eu expliquei na última aula, a ideia dela é justamente um controle ali da tua glicemia, tá? Embora ela seja também para perda de peso, né? Ela é bem interessante para pacientes diabéticos, até para diabéticos com obesidade, tá? E foi isso que os estudos viram com a semaglutida. Eles viram que o tempo que os pacientes ficavam normoglicêmicos, né, era melhor com o uso da liraglutida, tá? Então, os pacientes ali que usaram a liraglutida, eles permaneciam com o controle glicêmico mais estável, o que é bem interessante, tá? Então, a gente vê que eles mantinham até a glicemia mais baixa, né? Porque ela, por ser um análogo de GLP-1, ela sensibiliza a tua insulina. A liraglutida também causa colateral, né? Isso também leva a pessoas a desistirem do uso. Você não entra com 3 mg de uma vez, né? Então você vai tendo escalonamento de dose, tá? 3 mg é a dose mais alta, on-label, né? E aí a gente vê que 40% da galera teve náusea, 20% teve diarreia, 20% teve constipação, 16% vômito, 9,5% dispepsia, né? Dor na parte mais superior do abdômen, 5,7%, tá? Geralmente, esses colaterais, com os fármacos em geral, eles acontecem quando você vai subindo dose, né? Não só liraglutida, mas semaglutida, tirzepatida, tá? Na semana que você sobe dose, tem muito mais colateral. E aí, se a pessoa não tolera, eu vejo que muita gente simplesmente
para de tomar. Não é isso recomendável, né? O recomendável é, se você não tolerou a dose ali do fármaco, o ideal é que você volte para a dose anterior e tente novamente depois, tá? Não é simplesmente abandonar o tratamento. Justamente porque, né, aí você vai acabar reganhando peso. Então, o ideal é que você tente voltar para a dose anterior, né, para que assim você consiga depois tentar novamente escalonar a dose se necessário, tá? A liraglutida ela foi testada também em diabéticos. Lembre-se sempre na prática clínica que diabético tem uma perda de peso menor do que uma pessoa sem diabetes, mesmo havendo obesidade, tá? Isso serve para os estudos também com análogo de LP1, né? Então, no diabetes, temos diversas condições, né? Disfunção mitocondrial, diminuição de oxidação de gordura, uma lipólise ali exacerbada, mas que acaba levando mais gordura visceral, alteração de fome e apetite, tá? Tudo isso eu vou falar melhor nos módulos de diabetes, né? Mas, enfim, temos diversas condições que levam até uma resistência aos análogos de LP1, com tamanho de efeito, tá? Então, acaba sendo um pouco menor. Mas, né, o tratamento para o diabetes não é simplesmente perder peso, é controlar a glicemia, prevenir estetose, prevenir alteração renal, prevenir alterações ali ligadas à saúde cardiovascular, né, alterações ligadas também ao fluxo sanguíneo, tá? Bom, o estudo SCALE é um dos maiores, né, que testaram liraglutida no diabetes, e aí eles testaram 2 doses de lira, tá? 1.8 e 3.0. E aí eles veem que houve uma perda de liraglutida, né, de 3.0, chegou a uma perda de 7% de peso, o que não é tanto assim comparando aos fármacos mais atuais, né? A própria semaglutida em diabéticos leva a uma perda maior, e com a dose de 1.8 levou a uma perda média de 5% do peso, tá? Essa é uma perda ali bem, né, bem pequena, tá? Isso em 56 semanas, né, um tempo alto, tá? Mas ainda assim, né, essa perda, ela tende a acontecer na semana 16, depois vai começar a estabilizar com dose de 1.8, né? Quem usa 3.0, a perda tende a estabilizar na semana 40, tá? O diferencial ali desse tratamento, né, também foi justamente o controle glicêmico com a liraglutida, tá? Então, na hora que a gente está tratando um paciente diabético, a gente tem que ficar pensando só em perda de peso, né? Até porque, de repente, ele pode entrar naquelas condições que eu citei anteriormente, né? As condições de um paciente que é eutrófico, sobrepeso, mas ainda assim tem muita gordura visceral, e aí pode ter diabetes. E aí a ideia é principalmente corrigir, né, essa gordura visceral e esse controle glicêmico. Então, nem sempre o tratamento que aumenta mais a perda de peso, que leva a uma perda de peso maior, é o melhor tratamento, tá? Então, aqui nós temos, olha só, diminuição da circunferência de cintura nos 2 grupos, né? Ali em 56 semanas, o grupo com 3 mg de liraglutida perdeu mais cintura, 6 centímetros, tá? E correção da glicada 1.3 e 1.1. Isso é muito bom, um diabético, né? Dependendo do valor de diabetes ali, da glicada que ele está, ele pode entrar em remissão, né? Pelo menos uma remissão parcial, que é ficar entre pré-diabetes, 5.7 e 6.4 de glicada, tá? Se ele tiver com 7.1 aqui, 7.2, pode entrar em remissão, tá? E eles veem justamente isso, o número de indivíduos que conseguiram a glicada abaixo de 7%, né? No grupo que usou mais liraglutida, foi 70% quase, né? Então, quem usou 3 mg de liraglutida conseguiu baixar a glicada, né, e para menos de 7%. E quem conseguiu baixar para menos 6,5% foi mais da metade da galera que usou liraglutida em 3 mg. Não teve tanta diferença assim, né, para baixar com 7%, quem usou 1.8. Agora, para conseguir uma remissão parcial, aí sim, o grupo que usou 3 mg teve mais chance de remissão parcial. Tá? Reparem que eles avaliaram também diminuição de glucagon. O glucagon é outro hormônio que está alterado no diabetes. Por isso que a gente vai conversar depois sobre retatrutida. Porque a retatrutida ela vai atuar no glucagon também. Então ela talvez tenha um potencial ainda maior de controlar
esse excesso de glucagon no sangue que acontece no diabetes, tá? Bom, com o peso, a queda da pressão sistólica e diastólica, isso é dependente também do peso, né? Você pode até ajudar um pouquinho na pressão arterial desse paciente, tá? Uma coisa que muita gente se confunde é no lipidograma, achando que esses fármacos, né, liraglutida, semaglutida, vão reduzir muito a LDL. Não reduzem, tá? O que eles reduzem é triglicerídeo, VLDL e geralmente ApoB, né? No módulo de saúde cardiovascular, né, aterosclerose, enfim, eu vou explicar os exames para vocês, tá? Mas não tem uma grande redução de LDL assim, tá bom? Aqui é em percentual, né? Justamente porque isso também depende da dieta por si, do consumo de fibras, do consumo de gorduras insaturadas, não do emagrecimento. Você consegue até emagrecer piorando seu LDL, né? Fazendo uma dieta carnívora, por exemplo. Assim como você consegue engordar melhorando seu LDL, mas não quer dizer que vai estar saudável, né? Então, você pode ganhar peso, na verdade, melhorando o LDL, né? Mas aí é pouco relevante, né? Se você ganhar peso de uma maneira inadequada, tá bom? Bom, o que a gente mais importa quando a gente fala de saúde cardiovascular é desfecho, né? Se a pessoa infartou, se a pessoa teve um infarto ali fatal ou não fatal, se teve um acidente vascular encefálico, né? É isso que importa. Então a liraglutida já tem estudos para desfechos cardiovasculares em pacientes diabetes tipo 2, são aqueles com maior risco, né, para ter um acidente vascular, tá? E aí tem estudo aqui, né, um dos maiores estudos, com quase 10 mil pacientes, acompanhamento de quase 4 anos, né, porque a pessoa, quando é eventos ali mais duros, que a gente chama, né, aí a gente fala de um acompanhamento maior, né. Porque você não está vendo só LDL, o peso, você tem que ver se a pessoa infartou, se ela teve um câncer, né? Se ela quebrou uma bacia, quando é estudos com osteoporose, então você precisa de um acompanhamento maior, tá? Então eles acompanharam por 4 anos, né? E eles viram que a taxa de ocorrência de morte por doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio não fatal, né? Enfim, ali no diabetes tipo 2, com liraglutida foi menor do que no grupo placebo. Então o uso de liraglutida diminuiu ali essa chance de morte por evento cardiovascular, né? Diminuiu a chance ali de qualquer evento cardiovascular, tá? Assim como infarto não fatal também, né? É interessante isso, porque você está trabalhando desfecho, está literalmente, né, dando anos de vida para essa pessoa. Essa diminuição não foi tão grande assim, né, quando a gente pega alguns pontos, né, como infarto do miocárdio que não fatal. Mas quando a gente fala em eventos em geral, aí houve diminuição sim, houve uma chance menor, né, disso acontecer com liraglutida. Basicamente uma redução de 13% de chance ali, né, de risco, melhor dizendo, tá? Bom, antes da liraglutida, a gente tinha também a hexanatida, tá? E aí, eles foram comparados, né, cabeça a cabeça, hexanatida e liraglutida, em pacientes com diabetes tipo 2, 26 semanas ali, um estudo um pouquinho menor, né, de tempo, né? E a hexanatida também é um análogo de LPO um pouco falado atualmente, né? A hexanatida, vocês vão ver muito trabalho com ela na questão de comportamento, né? Tem muito trabalho que eles até avaliam a injeção de hexanatida e quanto que as áreas, o sistema de recompensa ali ativam ou não, ativam mais ou menos, né? Quando o paciente está exposto a um alimento mais palatável, mais gostoso, né? Da percepção dele, tá? Bom, eles encontraram vantagem na liraglutida no controle ali da glicada, tá? Isso a partir da 14ª semana, né? Ali, né, que foi quando eles avaliaram ali maior variação, né? Mas na 8ª semana a gente já tem diferença, tá? Então, a gente vai vendo uma evolução dos análogos de LP1, né? Do loglutida, hexanatida, liraglutida, semaglutida. Hoje nós temos a tirzepatida, né?
E aí vamos ter mais para frente, né, survodutida, masdutida, que aí são duas com glucagon, retatrutida, tá? Então a gente está vendo uma evolução bem grande, tá? Temos fármacos, pessoal, sendo estudados que ainda nem nome comercial eles têm, né? Eu não digo o nome ali da venda, né? O nome ali da molécula, tá? Então é VZK, por exemplo, né? Ainda nem tem nome, tá? Só tem ali, né, os números para identificação e siglas, tá bom? Então a gente vê que a liraglutida foi melhor, né, ali, que a hexanatida, mas aqui eu trouxe um outro estudo, tá? Onde compararam liraglutida com semaglutida. E aí vocês sabem que a semaglutida é mais potente. A semaglutida também apresenta uma vantagem frente à liraglutida, né? E eu estou falando da injeção mesmo, tá? O Wegovy ou o Ozempic. Não estou falando da forma oral, que é o Rybelsus. Qual que é a vantagem? Que é a aplicação semanal. A liraglutida é a aplicação diária, né? Quem lida com paciente diabético sabe que é um saco, né? Ficar aplicando insulina 1, 2, às vezes 3 vezes por dia, tá bom? Mesmo ser subcutânea, né? O paciente se incomoda, reclama. Tem mais até reações ali no sítio de injeção, né? E aí a semaglutida levou a uma perda de 15,8%, enquanto que a lira 6,4%. Isso comparando as doses mais altas, semaglutida 2,4 semanal, liraglutida 3 mg diário. A sema teve mais vantagem, tá? Esse é um estudo chamado STEP 8, daqui a pouco eu mostro o nome dele, né? Mas só para vocês verem que a liraglutida ganhou da hexanatida em glicada e peso, e a sema ganhou da liraglutida. Isso não é fator de decisão, tá? Porque tem a questão dos custos, tem a questão de que nem todo mundo a gente vai querer uma alta perda de peso. O que eu quero que vocês percebam e vocês entendam que não é porque eu perder mais peso que tem mais colateral, tá? Então, a frequência de colaterais aqui foi semelhante, né? Dispepsia, dor ali na parte alta digestiva, náuseas, constipação, diarreia, tá? Mas a proporção de pacientes que perderam mais que 10, mais que 20, mais que 15% foi maior no grupo semaglutida também, né? Quem perdeu mais que 10% no grupo semaglutida foi 70% da galera, tá? E quem perdeu mais que 20%, que é um resultado absurdo, foi quase 40%. Eu tenho pacientes com semaglutida que perderam bem, né? Mas hoje, ali gravando agora em março de 2026, né? Boa parte já está sobre o uso da tirzepatida, que eu vou falar também nas próximas aulas, tá? Reparem que não há tanta mudança no LDL, igual a gente conversou, né? A maior mudança é no VLDL e nos triglicerídeos, tá? Aqui não cai tanto a glicada, porque não eram pacientes diabéticos, nesse estudo STEP 8. Tá? Então eles falam, reduziu pouco a glicada. O cara não é diabético, não tem muito o que reduzir mesmo, tá? Então, só para vocês verem como é que foi esse estudo, né? É o estudo STEP 8. Eu quero saber mais estudos de semaglutida. Procura os estudos STEP, tá? Que aí são os estudos de semaglutida, os maiores estudos que tem, né? Tem STEP 1, STEP 2, 3, 8, STEP Teens, né? Que é testando em jovens e adolescentes, tá? E aí eles randomizaram a galera, né? Entre sema, entre lira e placebo, para avaliar a perda de peso, né? Então aqui é só um gráfico final, né? Pra vocês terem o resultado total ali do que eu já mostrei nas tabelas, tá bom? Mas lembre-se que diabético perde menos peso, correto? Então, né, aqui a gente tinha uma perda de 15% na galera usando semaglutida, né, em 68 semanas. O estudo STEP 2 foi conduzido em diabéticos, com 2 doses de semaglutida, 2,4 ou 1 mg. Tá? Muitos pacientes ficam em 1 mg, 1,7, não só pela questão de custo, mas muitas vezes tentam escalonar para 2,4, eles têm muitos colaterais, eles acabam ficando em doses menores, tá bom? Mas olha só, os diabéticos aqui, que usaram 2,4 de semaglutida, eles não perderam 15% igual no estudo STEP 8. Eles perderam 10% do peso. Diabético perde menos peso com o uso de análogo de GLP-1. E quem usou 1 mg perdeu cerca de 7% do peso. Felipe, isso é um bom resultado? Depende.
Por quê? Porque você não tem que avaliar a perda de peso por si apenas, né? A gente está falando de obesidade clínica aqui. Será que a gente consegue reverter para uma obesidade pré-clínica? O que é a obesidade pré-clínica mesmo? Diminuição de gordura visceral, melhora de funções dos órgãos, né? Fígado, pâncreas, rim, coração, ok? É isso que a gente tem que pensar. Isso é também peso dependente até certo ponto. Então, se a pessoa perde 15%, um diabético com obesidade, ele tem maior chance de remissão do que quem perde 10%, considerando outros fatores iguais, ali como idade, gênero, tá? Quem usou semaglutida em dose 2.4 teve 25% de aqui, né? 25% conseguiram reduzir o peso, né? Mais que 15%. Quem usou 1.0, 13% apenas ali, né? Conseguiu reduzir, tá? Então, né? Vocês veem que no diabetes há uma resistência a essa perda de peso, né? O primeiro estudo com semaglutida, o primeiro não, né? O maior estudo com semaglutida para pacientes com obesidade foi o STEP 1, que é esse daqui. E reparem que, assim como o STEP 8, os pacientes perdem 15% de peso no geral, tá? E a chance deles perderem mais que 15% é de 50% aqui, né? Metade conseguiu perder mais que 15%. Quanto em diabetes, 1/4 conseguiu perder mais que 15%, tá? Então, faz diferença. Outra coisa que faz diferença também é o tempo de diagnóstico de diabetes. Uma coisa é um diabetes mais recente. O diagnóstico de 4, 5 anos, ainda está numa metformina, ou está numa metformina com uma sulfonilureia, né? Outra coisa é um diabetes que já está em insulinoterapia. A chance dele, já que houve essa piora desse diabetes, né, essa piora de prognóstico, de conseguir essa remissão é muito menor. E também importa a idade, tá? No diabetes a gente vai ver que temos fatores importantes como idade, genética, principalmente herança materna, né, do DNA mitocondrial, que a gente herda da mãe, e tempo de diagnóstico, tá? Então lembre-se que esses estudos eles são uma média. Eu não consigo falar que se eu passar 2.4 de semaglutida para um diabético, ele vai perder exatamente 10%. Eu posso ter paciente que vai perder 4, 5%. E mal vai reduzir a glicada. Enquanto eu posso ter paciente que vai perder 12%. Tá? Estudos são médias. Mas é importante vocês terem isso em mente até para lidar com as expectativas dos pacientes de vocês. Bom, o estudo STEP 5 também viu uma perda de peso significativa com semaglutida comparada ao placebo, tá? Então a gente está falando de uma perda, esse é o estudo mais longo, né? O STEP 5, ele acompanhou por 104 semanas, então 2 anos, né? Porque tem essa ideia, o que o pessoal fala de são fármacos novos, né? Tem um risco que a gente não conhece, é muito perigoso. Gente, análogos de LP1, a gente tem estudos com eles já tem mais de 15 anos, tá? Dulaglutida, exenatida, até a própria liraglutida, tá? Reparem que eu trouxe um estudo da liraglutida de 2015, tá bom? Então nós temos farmacovigilância, que são estudos de fase 4, que ficam acompanhando por mais tempo, né? Igual fizeram com a lorcaserina, por exemplo. Viram que tinha algum risco e saiu do mercado, tá? Esse estudo, STEP 5, o pessoal continua usando semaglutida por 104 semanas. 2 anos usando, tá? Há uma diminuição dos colaterais, uma tolerância maior. O peso vai estabilizar próximo ali da semana 58. Basicamente 1 ano, né? Primeiro ano, vamos arredondar, né? Então, primeiro ano o peso tem que estabilizar. Essa perda que eles conseguiram foi até um pouquinho maior, né? 16 e pouco por cento, quase 17, né? E aí eles conseguiram manter. Só que eles mantiveram esse peso com a dose de 2.4 de semaglutida, né? Por que eu trouxe esse estudo? Porque hoje tem uma ideia de, fico resistente à medicação e eu vou reganhar porque eu fiquei resistente. A gente não tem evidência robusta disso. A gente tem evidência de que a pessoa vai mantendo a medicação e ela vai mantendo o peso perdido. Quando ela tira a medicação, tem uma chance de reganho. Isso a gente sabe. Uma chance alta de reganho, tá bom? Isso vale para tudo, né? Se você tirar a metformina, você tem uma chance alta de piorar teu controle glicêmico. Se você tirar uma losartana, um captopril, você tem uma chance alta de piorar seu controle pressórico. Se você tirar uma estatina, você tem uma chance alta de piorar seu controle lipídico. Vale para qualquer medicação. Então, no STEP 5,
A média ali de perda de peso foi 15,2 no grupo semaglutida, né? Falei 16, mas foi 15,2, tá? Basicamente, né, eles falam de uma redução ali até de 22 quilos com manutenção dessa redução, né? E aí teve, sim, efeitos colaterais, gastrointestinais, leves para moderados, né? Mas isso geralmente acontece mais no início quando a gente sobe dose, tá bom? Então, sim, temos estudos de segurança de longo prazo no uso dessas medicações, tá? É claro que a farmacovigilância ela permanece, né? Então, até para acompanhar algum colateral raro, né? A gente viu ali, né, dando uma palhinha de tizepatida, que pelos estudos de farmacovigilância e relatos de casos, séries de casos, né, que atrapalha efeitos anticoncepcionais. Então você tem que usar um método barreira nas primeiras 4 semanas, quando a mulher entra com tizepatida e não pretende engravidar, tá? Então a farmacovigilância permanece, tá bom? Isso é uma constante. Um outro estudo dos STEPs que eu trouxe aqui para vocês é o STEP 4. Tá? Então já vimos o STEP 1, que foi com pacientes com obesidade, que perderam ali 15%. O STEP 8, que foi comparando com liraglutida, mostrando vantagem, né, da sema na perda de peso. O STEP 5, que você mostra que em 2 anos você consegue manter o peso perdido no primeiro ano. O STEP 4 ele fez o seguinte: deram semaglutida para a galera, né, e um grupo ficou no placebo. Só que depois metade da galera, né, na verdade 2/3 da galera que estava no grupo semaglutida continuou com a semaglutida. O outro 1/3 da semaglutida passou para placebo, né? Então, vamos ver o que aconteceu. Olha só. Quem estava no grupo que continuou semaglutida teve uma perda de peso ali de 7,9 quilos, tá? Da semana 20 a 68. Então, até as 20 primeiras semanas, todo mundo usou semaglutida aí, nessa galera. Tá? Quem não parou de usar, quem continuou usando da semana 20 para 68, perdeu ainda mais, quase 8% do peso. E quem parou de usar? Recuperou quase 7% do peso. Quando você reganha seu peso ao parar de usar, você reganha a circunferência de cintura, sua pressão sistólica volta a subir, tá? E as escalas de qualidade de vida, como essa SF36, que é uma escala de 36 pontos ali de qualidade de vida, ela tende a decair. Você perdeu a qualidade de vida. Tá? E aí, né, há uma piora nos triglicerídeos, tá? Há uma alteração ali da glicada, mas não significativa, porque não eram diabéticos. Então, vendo os gráficos, fica mais fácil de entender. Ó, a galera que usou semaglutida, em 20 semanas, eles chegaram numa perda ali significativa, né? Quase 10% aqui. Quem continuou com a semaglutida na semana 68 já tinha perdido 16%, quase. Um pouquinho mais. Quem mudou para placebo começou a reganhar peso. Tá? E isso influenciou em parâmetros como pressão arterial. Tá bom? E aí, né? Quem continuou com a semaglutida teve uma chance de uma perda de 20% ali, a mais do peso, né, 20 para mais, de 40%. No grupo que mudou para placebo, essa chance foi muito menor, menos 5%. Então, o tratamento é crônico, tá bom? Igual, obesidade é uma doença crônica, o tratamento é crônico. Felipe, eu tenho que usar a medicação para o resto da vida? Não se sabe. Por quê? Porque na hora que você para, você vai ter que criar estratégias de vigilância ativa, como por exemplo um peso teto. Você perdeu 15% do seu peso, peso teto é 10%. Então, você foi de 100 para 85, peso teto é 90. Chegou em 90, olha, melhor talvez você voltar a usar a medicação. E aí vai se discutir contextualmente, né? Vai ter paciente que vai ter a recomendação de usar contínuo, um paciente mais grave, diabético, com já uma fibrose no fígado, com já uma doença cardiovascular existente, como por exemplo uma insuficiência cardíaca, tá? Agora pode ter um paciente que a gente pode discutir o uso intermitente. Então, ó, na hora que seu peso começa a subir, para não chegar numa obesidade clínica com alterações na função dos órgãos, tu vai ter que emagrecer novamente. E a medicação é uma ideia terapêutica, tá? Não é nada demais ali, se tiver indicação, vale a pena, tá? Então se discute muito isso, o uso crônico
né? Seja de uma maneira mais contínua ou intermitente. Isso não é só da semaglutida, tá? Isso é também pensando na liraglutida, na tirzepatida, tá? Tratamento para obesidade sempre vai ser crônico, tá? Até a pessoa que emagreceu muito, ela saiu da obesidade, perdeu 40 quilos, tá? A gente ainda foca em tratamento crônico. Eu tenho pacientes que fizeram bariátrica, perderam 50, 60 quilos e hoje usam Mounjaro também para ajudar a segurar o reganho de peso, mesmo com bariátrica, né? Na bypass com Y-Rocks, né? Que é aquela que você tem ali não só diminuição do volume estomacal, como também alterações nas vias intestinais, ressecção intestinal, né? Para você ter mais saciedade, menos capacidade absortiva, tá? Ainda assim, eles usam também para segurar esse apetite, esse reganho de peso, tá bom? Nós temos também, pensando em análogo de GLP-1, a semaglutida oral, que é o Rybelsus, tá? Hoje, no momento que eu gravo essa aula, nós temos as doses de 3,5, 7 e 14 miligramas. Mas já foi liberado pela FDA a dose de 25 miligramas, tá? É oral, é diário, é de preferência em jejum, tá? Consumir a medicação e esperar 30 minutos. E por que foi liberada a dose de 25 miligramas, né? E já deve chegar no Brasil, provavelmente, tá? Justamente porque tivemos um estudo chamado OASIS, igual a banda. Esse é um desses estudos que compararam aqui 25 miligramas, né, de semaglutida oral com o grupo placebo, tá? E aí o principal desfecho, né, era avaliar a obesidade, parâmetros relacionados à obesidade. Então a gente vê, né, qual era o grupo, né, era 45 anos em média, a maioria era mulher, peso, pacientes com obesidade em boa parte, tá? Poderíamos ter alguém com IMC um pouquinho menor, menos que 30, né, mas com comorbidades, tá bom? Sem diabetes, perfeito? Esse é o grupo de estudo. Quem usou a semaglutida oral teve uma redução a 25 miligramas, tá? De 13,6% do peso. Isso é um baita resultado, tá bom? Isso chega muito próximo da semaglutida injetável de 2,4, né? Que chegou a 15%. E a chance de redução de mais que 15% do peso, né? 50%. Metade da galera conseguiu reduzir mais que 15% do peso. Então isso é bem interessante até para as pessoas que têm medo de injeção, têm dificuldade ali, né, no manuseio, já fazem uso de algumas aplicações subcutâneas, tá? Então isso é bem interessante, né? Então aqui a gente vê que em 64 semanas, quem usou semaglutida oral na dose de 25 miligramas teve uma redução de quase 14% e uma chance maior de chegar em perda de peso mais que 5%, mais que 10%, mais que 15% e até mais que 20%. Quase 30% da galera conseguiu uma perda de peso de mais de 20% com a semaglutida oral na dose de 25 miligramas, que deve chegar no Brasil ainda esse ano, tá? Tem colateral a semaglutida oral? Tem. Tá? Bem semelhantes da injetável, né? Náusea, vômito, né? Boa parte aqui é distúrbio gastrointestinal, tá? A descontinuação devido aos eventos colaterais, né, foi de 7%, né, galera? Tá? Tanto semaglutida ou placebo, né? É engraçado que a galera que entra no placebo também relata colateral, né? Então é isso que a gente chama de efeito nocebo, né? A pessoa acha que está tomando a medicação, acha que vai passar mal e acaba passando mal mesmo. E aqui o controle glicêmico, né? Também foi maior no grupo semaglutida, tá? Então, por mais que seja a galera que não é diabética, ainda assim é importante você manter sua glicemia mais estável, né? Você pode estar, por exemplo, num pré-diabetes, tá? E aí o grupo que usou semaglutida oral, né, teve aqui uma melhora, né, da baseline para a semana 64, né, em manutenção dessa glicada abaixo de 5,7. Enquanto que o grupo placebo teve uma piora. Como que a pessoa toma placebo e piora o controle glicêmico? Efeito do tempo, né? Então são pessoas mais velhas, pessoas com obesidade. Lembra-se que a obesidade, né, ela vai a longo prazo causando danos nos nossos órgãos, tá? Então, antes, eles conseguiam se manter em 53% ali, né,
com uma glicada ok. Isso caiu para 33%. Por isso que é muito importante você tratar a mesma obesidade pré-clínica, uma obesidade que ainda não chegou em alteração nos órgãos, mas que pode chegar, tá? Aí nós temos também os estudos que testaram 50 miligramas de semaglutida oral. Uma dose bem mais alta. Aqui a gente está, né, com atualmente pessoas usando até 14 miligramas. Aqui eles usaram 50. Estudos de fase 3 também, os estudos Oasis, né? Lembra-se que no estudo de 25 miligramas chegaram a uma perda de 13%. Em farmacologia, não é quanto mais você ingere, mais efeito. Às vezes você vai passar a dose terapêutica e você vai ter mais colateral, tá? Isso vale para tudo. Ah, eu vou usar testosterona, eu já sei que vai ter colateral. Mas não quer dizer que se eu usar 1 grama por semana, eu vou ter o dobro de ganho muscular do que se eu usar 500 miligramas. Provavelmente eu vou ter ainda mais colateral, e até mais do que o dobro de colateral. Porque eu já passei muito além de uma faixa que seria terapêutica. É claro que o uso suprafisiológico, né? A gente nem fala de faixa terapêutica, mas enfim. Já passou de uma faixa ali que tem benefício e risco, né? A gente sabe que risco é mais longo prazo. E aí você está tendo muito mais risco, tá? Sem o benefício acompanhar, ok? Então não é quanto mais você usar, mais efeito, né? Então aqui, 25 miligramas levou a uma perda de peso ali 13,6%, mais ou menos. 50 miligramas, semaglutida oral, a uma perda de 15,1%. Então ficou bem próximo, né? Em 68 semanas, tá bom? Então, a chance de perda de peso de mais de 20%, no grupo que usou semaglutida 50mg, né, 34% da galera conseguiu essa perda de mais de 20%, tá? Mas, será que vale a pena? É claro que aí são estudos que ainda não geraram a liberação nem pela FDA no momento, tá bom? Então, quando a gente compara 25 com 50mg, repara que a galera que usou 25 chegou a perder 13,6%. A galera que usou 50 chegou a uma perda de 15,1, né? Não foi grande diferença assim não, tá? E aí no controle de glicada, né? Também, que a gente consegue olhar aqui. Também não teve grande diferença, até porque também era todo mundo sem diabetes, tá? Então, no geral, né? O que aumentou um pouquinho mais no grupo que usou 50mg de semaglutida foi a chance de perder mais que 20% do peso. Foi isso, tá? Mas nada absurdo, assim, né? Nada que até o momento justifique uma dose tão alta, tá? E colaterais também, né? Foram semelhantes, né? Claro que não foi estudo comparando cabeça a cabeça, tá? Tô pegando um estudo comparando com outro. Não estou fazendo a comparação no mesmo estudo, o que seria o ideal, caso houvesse um estudo assim. Tá. Mas e se a gente compara os estudos, né, em diabéticos? Aí vamos fazer uma comparação que é a seguinte, da semaglutida oral. 14mg, que é a dose máxima que a gente tem atualmente no Brasil. 25mg ou 50mg. As mudanças da glicada. Quem usou 14mg reduziu a glicada em 1,5. Já é um baita efeito, tá? Quem usou 25mg reduziu em 1,8. Melhor ainda. Felipe, mas é só 0,3 de diferença. Isso pode fazer bastante diferença num paciente diabético, tá? Ele não está com 7, ele está com 6,5, 6,6. Já é uma boa melhora a longo prazo, né? Quem usou 50mg reduziu em 2 a glicada. Então, quem usou 14, 1,5. Quem usou 25, reduziu em 1,8. Quem usou 50, reduziu em 2. A perda de peso diabético é menor. Então, lembrem-se que as expectativas são menores também, tá? Nos estudos com 25 e 50mg, as perdas de peso foram 13,6 e 15,1% do peso. Aqui não. Aqui foi quase metade. 7,3% no estudo com 25mg. 8,5% no estudo com 50. Muito mais baixo, tá? Então, também tem isso, né? E com 14mg, pessoal, do Rybelsus, no diabético, a perda não chegou nem no valor que a gente busca mínimo, né? Para melhora de obesidade clínica, que é pelo menos 5%. A perda chegou em menos 4,7%, tá? Não chegou nem no valor mínimo. Bom, aí, né? A empresa
Eli Lilly, que é a dona da patente da tirzepatida, resolveu lançar um carinha chamado orforglipron, que é uma molécula também oral, análoga de GLP-1, para concorrer com a semaglutida. A vantagem do orforglipron é que ele não precisa ingerir em jejum. E testaram as doses no estudo de fase 3, as doses de 6, 12 e 36 miligramas. Tá? Então, além do grupo placebo, né? Por 72 semanas, em pacientes com obesidade sem diabetes. O orforglipron provavelmente vai ser liberado esse ano também pela FDA nos Estados Unidos, tá? E aí deve chegar no Brasil. O orforglipron ele começou com uma dose de 1 mg e foi subindo a cada 4 semanas, tá? Então os fármacos geralmente sobe a dose depois de um mês, tá? Tanto os orais quanto os injetáveis, né? Isso são médias, tá? Claro que a gente vai avaliando sempre cada caso, né? Com acompanhamento médico que é primordial, tá bom? Até porque quem vai prescrever e vai alterar a dose é o médico ali responsável pelo paciente. Bom, quem usou o orforglipron em 6 mg perdeu 7,5% do peso. Um bom resultado. Quem usou 12 perdeu 8,4%. E quem usou 36 perdeu 11,2%. Então reparem que o orforglipron em 36 mg ele chega num resultado quase que próximo do Rybelsus em 25%. Tá? Que chegou em 13%. Ali, por cento. Então é mais uma opção terapêutica. Isso é bom para o paciente, né? Se essa concorrência entre as empresas, né, diminui risco e diminui custo, perdão, e aumentar opções, tá bom? Os colaterais bem semelhantes, tá? Os colaterais clássicos, né, de análogo de GLP-1, tá? Quem perdeu mais que 20% aqui na dose mais alta de orforglipron foi quase 18% da galera. Então também foi um resultado bem legal, bem interessante. E aí, né, a gente vê também que o uso do orforglipron, tá? Ele, em 36 mg, teve redução de peso aqui, numa significância maior, 11,2%, tá? Mas se a gente pega até 12 mg, já é interessante. Porque a galera perdeu aqui, né, 8,4%, tá? Então já é interessante. E aí, só para encerrar essa aula, o percentual de perda de peso, né, conforme cada dose, tá? Se o paciente precisa perder 5% ou mais, até a dose de 6 mg, 70% da galera conseguiu. Se ele precisa perder 10% ou mais, até a menor dose, né, 60%, perdão. Se ele precisa perder 10% ou mais, uma obesidade mais clínica, 33% da galera conseguiu com a dose baixa. Com a dose mais alta, metade conseguiu, tá? Então vai ser mais uma opção terapêutica aqui. Então o que a gente teve de análogo de GLP-1 que eu falei aqui, liraglutida, semaglutida, tá? Uma coisa que eu acabei não colocando, mas que ainda é debatível também, que deve chegar nos Estados Unidos depois no Brasil, é a semaglutida, pessoal, em doses maiores através de um estudo chamado Step Up. Esse estudo, eles viram a semaglutida numa dose 3 vezes maior. Dose máxima hoje 2,4, eles viram na dose de 7,2. E aí houve uma perda de peso um pouco maior, de 15%, foi para próximo de 18%. Tá? Então reparem, você triplicou a dose, você não vai triplicar o resultado, né? Ia ser bom se fosse assim, né? Imagina, iam perder metade do peso quase, né? Então seria até perigoso em alguns casos. Então podemos ter sim as indicações de semaglutida em doses maiores daqui para frente, tá? Aplicação também subcutânea, tá? Então não estranhem se mais para frente vocês verem isso, tá? Então voltando, vimos as doses de liraglutida, exenatida, semaglutida, o Rybelsus, né, o semaglutida oral, que aqui no Brasil a gente tem o Rybelsus, e o orforglipron, né, que temos a previsão de lançamento esse ano, tá? No próximo vídeo, eu vou falar do fármaco mais comum atualmente, que é a tirzepatida, Mounjaro, Zepbound, ok? Análogos de GIP com GLP-1. Vamos a ele.